Sabe aquela história de inteligência artificial ser coisa de filme de ficção científica? Pois é, essa época já acabou. A IA já está aqui e está redesenhando o mundo do trabalho agora mesmo. E isso está colocando a educação profissional e tecnológica, a famosa EPT, numa verdadeira encruzilhada. Bom, vamos entender melhor essa história. A grande pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. As escolas técnicas devem preparar as pessoas para competir com as máquinas em tarefas que elas já fazem melhor? Ou será que o caminho é focar em preparar profissionais para fazer aquilo que as máquinas simplesmente não conseguem? E olha, a resposta para isso vai definir o futuro de milhões de pessoas. Para a gente entender bem esse dilema, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, como a IA já está redesenhando o trabalho hoje. Depois, a escolha fundamental que as escolas precisam fazer. Aí, vamos ver quais são as habilidades que nos diferenciam das máquinas e, para fechar, que passos práticos podem ser dados. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que essa mudança toda, ela não é coisa para o futuro, não. Já está rolando. E, em altíssima velocidade. Pensa bem, a IA já faz parte do nosso dia a dia. A gente vê robôs fazendo soldas super precisas na indústria, algoritmos cuidando de estoques inteiros. E não para por aí não. Eles também emitem notas fiscais e até ajudam a analisar dados de saúde. Ou seja, o mundo do trabalho está se transformando agora, em tempo real, e a educação precisa correr para acompanhar. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula que 54%, mais da metade dos empregos aqui no Brasil, tem um risco alto de automação. Isso não é pouca coisa, gente. É uma mudança gigantesca na nossa força de trabalho. Mas calma aí, é super importante entender uma coisa. Risco de automação não quer dizer que o emprego vai sumir. Quer dizer que as tarefas dentro daquele emprego vão mudar. Pensa, por exemplo, num operador de empilhadeira. Antes, o que contava era a habilidade manual dele. Hoje, ele precisa saber lidar com os algoritmos de um sistema de gestão. A função continua lá, mas as habilidades necessárias, nossa, são outras completamente diferentes. Pois é, e tudo isso leva a gente para a escolha crucial que as escolas técnicas precisam fazer. Com esse cenário todo, a pergunta é: que tipo de profissional elas vão preparar para o mercado? Basicamente, a gente pode pensar em 2 caminhos bem diferentes. De um lado, tem a opção de treinar as pessoas para competir com as máquinas em tarefas repetitivas. Mas vamos ser sinceros, essa é uma disputa que a tecnologia quase sempre ganha, né? Isso acaba gerando um emprego muito frágil. Do outro lado, o caminho é formar profissionais para complementar as máquinas, focando naquelas habilidades que a inteligência artificial simplesmente não tem. E é esse o caminho para se manter relevante por muito mais tempo. E o que essa escolha mostra, no fundo, é que a decisão vai muito além da sala de aula. Como diz aqui na citação, essa resposta não é só pedagógica. Ela é política, é econômica e, mais importante, é profundamente ética. É sobre que tipo de sociedade a gente vai construir e qual o valor que a gente dá para o trabalho humano. Ok, então, diante desse problemão, qual é a saída? A resposta, pessoal, está em focar naquilo que só a gente tem, o que nos faz humanos. Vamos dar uma olhada nisso? A IA é fantástica para achar padrões, mas quando aparece algo totalmente novo, aí ela se complica. E é exatamente aí que a gente entra. Essa capacidade de resolver problemas que ninguém nunca viu antes, de ter um julgamento ético, de usar a criatividade para improvisar uma solução, sabe? Ter empatia, se comunicar de forma complexa. São essas as habilidades que valem ouro nesse novo cenário. E essa ideia aqui explica a diferença de um jeito genial. Pegando emprestado os conceitos do Daniel Kahneman, que ganhou um Nobel por isso, a IA é a rainha do pensamento rápido, aquele que é automático, baseado em padrões. Já nós, seres humanos, ainda levamos a melhor no pensamento lento, aquele que é mais refletido, cuidadoso e que é essencial para lidar com situações novas e cheias de ambiguidade. E o interessante é que aqui no Brasil já existe uma base de pensamento para isso, que é a chamada formação integral. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de formar só um operador de máquinas, a educação tem que juntar a parte técnica com ciência, cultura e a discussão sobre o trabalho. O objetivo é formar um cidadão completo, que entende a tecnologia, que sabe questionar e que pode transformar a própria realidade. É formar para complementar, e não para ser carta fora do baralho. Beleza, a teoria é incrível, mas e na prática? Como a gente faz isso acontecer? Vamos ver agora alguns caminhos bem concretos que as escolas podem seguir. Olha só, o plano de ação se divide em 5 pontos essenciais. Primeiro, os currículos precisam ser vivos, com uma conversa constante entre a escola e o mercado. Segundo, tem que investir pesado na formação dos professores.
Terceiro, a sala de aula precisa mudar. Menos repetição, mais projetos, mais problemas do mundo real. Quarto, letramento digital tem que ir além do clique aqui. É preciso ensinar como os sistemas funcionam para pensar criticamente sobre eles. E por último, o jeito de avaliar. Não pode ser só decoreba. Tem que valorizar a colaboração, a solução de problemas, as habilidades que realmente importam. E o resultado disso tudo, o objetivo final, é formar um novo tipo de profissional. Alguém que não só domina a técnica, mas que também sabe analisar uma situação, que tem inteligência emocional e, fundamental, uma consciência ética bem forte. É essa mistura que vai garantir relevância no futuro. No fim das contas, essa discussão toda nos leva a uma pergunta ainda maior e mais profunda. Com a inteligência artificial avançando tanto, talvez a questão não seja só como adaptar a educação profissional. A grande reflexão é: qual é o verdadeiro propósito da educação numa era em que as máquinas também podem pensar? Fica aí a reflexão para todos nós.